Eu vou começar aqui pelas questões objetivas, né? Começar comentando aqui as questões objetivas. A primeira delas ela é o seguinte: assinale a alternativa correta, né? Se vocês estiverem aí com um de vocês, é bom vocês abrirem para vocês irem acompanhando. Materiais adquiridos no período número 1, pago no período número 2 e gasto no período número 3. Eles foram adquiridos no período 1. Foram adquiridos em 1. Pagos no período 2. E gastos no período 3. Ele disse o seguinte, né? Ele disse que o material foi adquirido no período 1, ele foi pago no período 2 e foi gasto no período 3, né? Aí o que é que ele pergunta? Aí? Serão apropriados na demonstração do resultado do exercício do... O que é que ele quer saber? É quando é que eu vou apropriar, quando é que eu vou lançar essa despesa lá na DRE. O que ele quer saber é isso. Quando é que essa despesa vai ser lançada na DRE? No período 1, 2, 3 ou em nenhum deles? Vamos lá. Eu adquiri o material. Mas se você ver aí, no período 1 foi adquirido, mas não foi pago. Qual seria o lançamento contábil que eu deveria fazer aqui nesse período 1? Quem era que eu debitava aí no período 1? Vou botar aqui um 1 para vocês saberem que é o primeiro período. Quem é que eu debitava e quem era que eu creditava? Quem é que dá um chute aí? Eles adquiriram as mercadorias, os produtos lá para consumo, mas não foi utilizado ainda. E também não foi pago ainda. Então, quem eu debitaria aí? Quem é que arrisca? Professor, debitaria fornecedores e creditaria estoque? Ao contrário, Ao seria. contrário, desculpa. Mas é isso aí mesmo. Perfeito. Eu debitaria estoques de produtos, estoque de produtos para consumo, estoque de materiais para consumo, pode ser? Vou botar aqui materiais para consumo. E creditaria fornecedores. Então, pessoal, vocês olham aí que... E aí eu teria o histórico aqui, né? O histórico seria compra de material para consumo, a prazo, conforme nota fiscal, número tal. E o valor que foi da compra, mas não interessa para a gente. Então, o primeiro lançamento seria esse. Então, se vocês olharem aqui, nenhuma dessas contas aqui entra na DRE. E o que é que a questão quer saber? Quando é que eu vou apropriar isso na demonstração do resultado? Então, no período 1, não tem lançamento que vai entrar na DRE, não. E aí eu venho para o período 2. No período 2, o que é que a questão diz? Que foram gastos, pago no período 2. Então, ele pagou o que estava devendo no período 2. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou debitar quem e creditar quem? No período 2. Fornecedores e caixa? Isso, vou debitar aqui fornecedores. E vou creditar o caixa.
Ou seja, eu já paguei aquela mercadoria, mas eu ainda não usei. Ela ainda não se transformou em despesa, ela está lá dentro do meu estoque, ó. Está aqui dentro do meu estoque. Então, no período 2, não tem nenhuma conta aqui que vá para a DRE. Fornecedor nem caixa, isso aqui são tudo contas patrimoniais, então não são contas que vão na DRE. Aí ele diz o seguinte, e eles foram gastos no período 3. Então, se eles foram gastos no período 3, o que é que vai acontecer? No período 3, eu vou debitar o quê? Eu vou debitar uma despesa, porque eu gastei aquele material de consumo que estava no estoque, então vou debitar despesa com material de consumo, e vou creditar quem? No estoque. Isso, o estoque, perfeito. Estoque de mercadorias. Estoque de materiais para consumo, quer dizer. Então, pessoal, aqui sim, essa continha aqui, ela vai para a minha DRL, despesa do material de consumo. Então, seria no período 3, ó. No período 3 é que eu teria aí que... Então, eu teria que marcar aqui período 3. Então, seria a letra C nessa primeira questão aqui. Letra C, ó. Pessoal, ficou claro essa questão aí? Professor, repete essa parte do débito do período C, 3, na verdade. Pronto. No período 3 é o seguinte, ó. No período 3 ele diz que a empresa gastou o material, né? Ela usou o material lá no consumo. Ele diz o seguinte, ó. Vou ler de novo a questão toda. Ó. Material adquirido no período 1, pago no período 2 e gasto no período 3. Serão apropriados na demonstração do resultado do... Aí ele pergunta quais dos períodos é. Então, se ele está me dizendo que foi gasto no período 3, eu só posso apropriar a despesa, eu só posso lançar a despesa no período 3. Por quê? Porque foi quando aquele material foi gasto, aquilo foi consumido. Então, quando eu debito a despesa do material, eu credito o estoque, ou seja, eu tiro aquele produto lá de dentro do meu estoque e consumo ele. Eu tirei aquele... Vou dar um exemplo aqui prático, vamos dizer, de um escritório de contabilidade. O escritório comprou papel. E aí ele comprou o papel a prazo em janeiro. Em fevereiro, aí ele fez esse lançamento aqui, né? Debitou o estoque de materiais de consumo, colocou lá e creditou o fornecedor, que ele comprou a prazo. Quando foi em fevereiro, o escritório lá pagou ao fornecedor. O fornecedor só deu 30 dias de prazo. Então, em fevereiro, o escritório debitou o fornecedor e creditou o caixa. Quando foi em março, foi que o escritório começou a usar aquele papel. O papel estava lá no estoque. Então, o que aconteceu? Ele usou, vamos dizer que ele usou o papel todo em março. Mesmo no período da declaração de imposto de renda, usou muito papel, ele começou a usar em março, né? Então, ele debitou a despesa de material de consumo, que foi o papel lá que ele tirou do estoque, creditou o estoque. Ou seja, surgiu uma despesa e diminuiu o valor lá do meu estoque, porque diminuiu a quantidade de papel lá no meu estoque. Tranquilo?